Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a como inserir dados em uma tabela que existe em nosso banco de dados, mas ela está vazia. Então, no vídeo anterior, nós aprendemos a criar a tabela escolas, que é uma tabela que vai receber dados geográficos, no caso, pontos, que estão no sistema de referência 4326. Esse é o sistema, lembrando, WGS 84. Bem, quando nós criamos essa tabela está armazenada aqui no nosso banco de dados, mas ela ainda não tem nenhum registro, né? Ela ainda não tem nenhuma feição geográfica armazenada nela. Então, nós rodamos esse select aqui para checar que ela está vazia. Então, como que nós inserimos dados nessa tabela, né? Que também é conhecida como relação, tá? Para fazer esse exercício, nós vamos aqui utilizar uma função chamada insert, um comando, né? Insert into, e passar o nome dessa tabela, no caso, escolas. E vamos dizer quais são os campos que nós queremos preencher. Então, vamos preencher o ID, o nome, o aluno e o G1. E em seguida, temos que passar os valores que queremos adicionar a esses campos. Então, aqui vamos digitar values, tá? Bem, então a primeira linha, né, que vai compor essa tabela, eu preciso passar esses valores. Então, eu vou abrir e fechar parênteses. O ID, se nós observarmos aqui, a tabela escola, o ID, ele é um campo que espera valores inteiros. Então, imagine lá que a primeira escola tem o ID igual a 1 e que essa escola se chame ângulo. Por que eu coloquei entre aspas simples? Porque ângulo aqui é um texto e o campo nome espera um texto, no caso aqui com no máximo 120 caracteres, tá? Observe também que depois que eu inseri o valor do primeiro campo, eu coloquei vírgula. Por quê? Porque a vírgula é o que está delimitando, né? Onde começa e termina uma coluna, onde começa e termina uma linha, tá? Da tabela. Então, aqui no caso, como eu já digitei ângulo, que é o valor do campo nome, eu vou colocar uma vírgula, e agora ele espera que eu entre com o valor do campo aluno. Esse campo aqui, ele representa o número de alunos dessa escola. Então, vamos, hipoteticamente, imaginar que existam 3.000 alunos, tá? Em seguida, nova vírgula, para passar agora o valor da geometria. Bem, a geometria, na verdade, ele está esperando o quê? Um dado pontual. No fundo, uma coordenada. Uma coordenada em latitude e longitude, porque aqui eu estou WGS 84, tá? Bem, no caso aqui ele espera uma coordenada geodésica, tá? Em graus. Então você precisa conhecer, né, a localização dessa escola. Então imagine lá que você foi no Google Maps ou numa base de dados e você tem lá o valor desse ponto, tá? Então aqui eu tenho a longitude e a latitude, tá? Veja que aqui está em graus decimais, tá bom? Então, de alguma forma, eu tenho que digitar isso aqui no meu, de modo que o meu SGBD entenda. Bem, para isso, nós vamos usar uma função chamada st underline geom from text, tá? Essa st aqui significa spatial type, então é uma função espacial, né? Então ela foi instalada aqui no meu banco de dados no momento em que eu adicionei a extensão espacial PostGIS, tá? E o que essa função aqui espera que eu passe para ela? Ela espera dois argumentos. Primeiro, ela espera que eu diga se é um ponto que vai entrar, uma linha, um polígono, um multipóligon, tá? Então, nesse caso, nós vamos entrar com um ponto, né? Então, eu vou dizer aqui, olha, é um ponto, point. Então, veja que está entre parênteses aqui, entre parênteses e também entre aspas simples. E esse ponto, né? Ele tem ali uma coordenada, né? Então, eu vou colocar aqui outro parênteses. E aqui eu vou entrar com a longitude, espaço, latitude, tá? Depois que eu disse a ele que eu estou passando a coordenada, eu preciso dizer a ele em que sistema que está essa coordenada. Então, aqui no 4326, tá? É muito importante que esse valor aqui seja o mesmo desse aqui, senão ele vai dar incompatibilidade de sistema, tá?
Bom, então aqui eu vou apenas substituir, né, essa palavrinha long pelo valor da coordenada aqui, da mesma forma aqui em latitude, tá? Então eu só preciso dar um espaço aqui. Feito isso, eu terminei de passar os valores para cada um dos campos correspondendo à primeira linha dessa tabela, tá? Para que eu possa inserir uma segunda linha, eu preciso colocar vírgula e aí sim entrar com os valores dessa segunda linha. Então eu vou fazendo isso para todas as linhas que eu tenho interesse, tá? Então imagine lá que você tenha outras 3 escolas que você queira cadastrar, tá? Então aqui uma segunda escola, ela por exemplo se chama Cooperativo, tem ali 1.500 alunos e vamos passar agora as coordenadas dessa escola, tá? Então, da mesma forma que nós fizemos, precisamos passar ali a longitude e a latitude, tá? É muito importante vocês acessarem, né, o help do PostGIS para entender como entrar com os argumentos em cada uma das funções que vocês utilizam, tá? Então, aqui também 4326. E vou fazendo isso, né, sequencialmente para todos os valores que eu quero acrescentar aqui. Então, eu já tenho aqui um arquivo que tem alguns outros valores, tá? Então, aqui estou entrando com uma terceira escola. Veja que sempre que eu terminar uma linha, eu tenho que pôr uma vírgula, senão ele não entende que terminou de passar os valores para aquela determinada linha, tá? E o último elemento não tem vírgula, tá vendo aqui, ó? Por quê? Porque se eu colocar uma vírgula aqui, ele vai estar esperando que eu entre com novos valores para esses campos, tá? Então, feito isso, eu posso agora rodar esse script aqui, tá? Para verificar se deu algum erro, se o meu script tem algum erro, ou se eu consegui inserir os dados na tabela. Então, aqui nesse caso, foi com sucesso, isso levou 56 milissegundos, inserindo 4 registros na tabela escolas, tá? Para checar, né, esses valores, eu posso voltar aqui, ó, e executar esse script. E agora eu consigo enxergar que os valores foram inseridos na tabela, tá? Eu vou salvar aqui esse meu script SQL, que eu posso ir criando, né, esse script aos poucos, tá? Então, vocês observam que não existe repetição aqui, né, por conta que o ID é uma chave primária, como nós já conversamos em aulas anteriores, e que aqui nesse campo chamado Geom, né, que é do tipo Geography, tem essa espécie dessa janelinha, né? Então, se você observar aqui, ó, o número 1, né, o ID número 1, eu entrei com essas coordenadas. Mas esses valores não são exatamente o que aparece aqui, estão vendo? Ó? Por quê? Aqui nós dizemos que nós estamos entrando com o dado em WKT, que é Well Known Text, tá? Então, um texto bem definido. E esse WKT, ele foi convertido pelo nosso SGBD em WKB, que é Well Known Binary, tá? Então, que é um binário bem definido. Então, isso aqui é uma codificação binária da minha coordenada, tá? Então, o SGBD faz isso internamente e automaticamente, tá? Então, para nós, é muito intuitivo isso aqui, né? Porque nós estamos acostumados com coordenadas, diferentemente de olhar para algo assim, tá? Então, por que o SGBD faz essa codificação? Porque isso aqui é mais rápido para ser armazenado. E, no fundo, o computador ele é algo binário, né? Então, aqui, por isso que você não vê exatamente como está aqui, tá bom? Bem, uma outra observação é que esse ícone aqui, quando nós clicamos, o que ele mostra? Ele dá para nós aqui o OpenStreetMap como base de contexto e ele posiciona no OpenStreetMap as coordenadas desses pontos que nós entramos aqui, ó. Então, por exemplo, quando eu dou zoom aqui, se eu clicar sobre o pontinho, ele vai me mostrar, ó, esse é o ID número 2, tá aqui, o nome é cooperativo e ele tem uma capacidade de 1.500 alunos, tá? Então, isso aqui é só uma forma de espacializar, né,
o dado que vocês entraram ali, tá? Só uma forma de enxergar. Aqui, por exemplo, é o ID número 3, com todos os valores dos campos que nós entramos, tá? Então, aqui à esquerda eu tenho os campos, também conhecido como atributos, tá? Ou colunas. E aqui à direita os valores que estão nesses campos, ok? Bem, então, aqui nós temos o que nós chamamos de linha, aqui, é o que nós também denominamos de registros. Então, essa tabela, né, essa relação escolas, ela tem 4 registros, ela tem 4 linhas, ela tem 4 escolas, tá? Então, cada escola é uma feição geográfica aqui, ok? E quando eu me refiro a uma linha em específico, por exemplo, essa linha número 2, eu chamo isso aqui de instância, ou também conhecido como tupla, ok? Então, esses são termos técnicos aí em banco de dados, ok? Bem, com isso, pessoal, nós temos o processo, né, de inserção de dados em uma tabela. Então, nesse vídeo, vocês conheceram como funciona esse processo. Depois, nós podemos inserir mais dados nessa tabela, tanto dessa forma mais manual, quanto integrando esse banco de dados a um SIG e adicionando esses dados à tabela, tá bom? Então, com isso, nós encerramos.